Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Queridos, quero falar nessa noite um pouco sobre resgatando os valores perdidos em uma nação que já não existe mais esses valores. Então, esses valores foram perdidos nessa geração sem valores morais. Os valores morais estão jogados na lata do lixo. Infelizmente, a ciência tem se multiplicado, muitas coisas tem o avanço da ciência e tudo, como diz Daniel no capítulo 12, no versículo 4. Diz que essa geração está experimentando os maiores avanços na ciência e na tecnologia. Com isso, os valores espirituais estão ficando no esquecimento, levando a humanidade a esquecer qual é a realidade e a sua função neste mundo. Então, resgatar é o quê? Resgatar é pagar a dívida. Pagar a dívida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Quero fazer essa leitura. 3,14, que nos diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Uma palavra muito sábia, a palavra de Paulo a Timóteo, e nos ajuda a olhar para frente, nos ajuda a olhar para aquilo que nós temos aprendido e colocar em prática nos dias ruins, dias difíceis. Então, resgatar é a mesma coisa que pagar a dívida. Analisando por este lado, reconhecemos que há alguns anos deixamos de cumprir e assumir a nossa posição como povo de Deus, e por isso a nossa conta está muito alta. Daí, então, a necessidade de resgatar estes valores que foram perdidos ao longo dos anos. Muito tem, os pais, mães têm perdido o controle nessa vida moderna, na pós-modernidade, as coisas mudaram demais. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a 11, nós aprendemos também que temos um preço a pagar. Para resgatar alguma coisa, há um preço que precisa ser pago. Este preço pode variar dependendo do que vai ser resgatado. Quando falamos em resgate ou resgatar numa geração sem valores, precisamos estar conscientes de que estaremos indo de encontro à grande maioria que não tem compromisso com Deus. Quando não somos a grande maioria, corremos o risco de ter a nossa voz abafada pelo grito da multidão. Isso está escrito em João 19, versículo 6. O resgate requer sacrifício. É impossível alguém que queira resgatar não precise fazer algum tipo de sacrifício. Efésios capítulo 5, versículo 2. O sacrifício está relacionado com empenho e carecemos de nos empenharmos para que a mensagem que pregamos surta efeito nessa geração contaminada com o pecado. Nos últimos dias, o pecado tem se alastrado, tem crescido muito, e tem o tal de nada a ver, é assim mesmo, e não é assim mesmo, e tem a ver sim, com certeza. Há tempos atrás eu venho falando sempre que a nossa conta não vai fechar, que nós vamos pagar um preço muito alto, e eu acho que isso que nós estamos pagando aí é só o começo. É só o começo. Não vou te dizer, não vou te animar dizendo que vem dias melhores. A Bíblia não diz isso. Tem um outro evangelho sendo pregado que diz que o evangelho da prosperidade, tudo é bom, tudo vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. Eu espero que a gente esteja consciente e buscando em Deus, esperando em Deus graça, fé para a gente continuar nessa luta tão difícil. Então, resgatar é libertar alguém. Esta geração precisa de uma intervenção divina. Jesus não vai humanizar-se para libertá-los. Ele conta com a sua agência na terra. E qual é a agência de Jesus na terra? A agência de Jesus na terra é a igreja. Então a igreja necessita receber mensagem do trono de Deus e, convicta de sua fé, sair demonstrando ao mundo poder libertador do Evangelho. O Evangelho é o poder que liberta, o Evangelho que nós devemos pregar, esse Evangelho de cruz,
o evangelho que mostra o sacrifício, mas mostra a vitória sobre a morte. Jesus morreu, foi sacrificado, padeceu, morreu, foi sacrificado, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está sentado à destra de Deus a advogar as nossas causas. Por isso não estamos sozinhos. Então, resgatar é libertar alguém. Então, se resgatar é libertar alguém, nós precisamos entender isso. Então, nós acreditamos que estamos convictos da nossa fé e sair demonstrando a este mundo que precisa de um libertador, que precisa de Jesus, o grande Salvador. Romanos 1,16 deixa bem claro isso. A sociedade vive de forma banalizada. A vulgaridade tem tomado conta, ou tem tomado uma proporção gigantesca. Está se tornando vulgar ser crente no Brasil, devido a pessoas que vêm para o Evangelho e não querem experimentar a mudança que ele produz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, deixa muito bem claro isso também. Nós precisamos de mudança. Deus precisa transformar a minha vida, precisa de mudar a sua vida. Sem um evangelho que não traz transformação, que não traz mudança de vida, não é o evangelho que Jesus Cristo veio pregar e que nos ensinou a pregar. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Com certeza não é. Então, não há temor de Deus. O temor é o princípio da sabedoria, diz Salomão no Provérbio 1, versículo 7. Entretanto, há aqueles que, julgando-se sábio aos seus próprios olhos. Isaías, no capítulo 5, versículo 21, e 1 Coríntios 3, 19, deixa bem claro que estamos vivendo sem qualquer temor a Deus. Este povo está vivendo sem qualquer temor a Deus, fazendo o que parece mal aos olhos de Deus. E Deus não está se agradando dessas pessoas que se dizem ser cristãos, dessa forma que estão tentando viver, dizendo que são evangélicos, mas evangélicos entre aspas, porque um evangelho que chegou até a minha vida e que tem que chegar na sua vida, tem que trazer mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. E nós somos chamados para ser diferentes. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então as pessoas usam meios impróprios para conseguir o que quer. E isso não é coisa de Deus. Infelizmente, são grandes e maus testemunhos que a gente tem ouvido e visto na face da terra. Então não importa para algumas pessoas quão perigoso seja o caminho até a conquista de algo. Vale tudo. Vender o corpo como produto para satisfazer o seu ego, passar por cima de todo mundo, não respeitando ninguém, pai, mãe, filhos, está em último plano. Então, tudo isso para saciar a sua necessidade incontrolada de ter, de possuir, ouvir as pessoas gritarem ao seu nome, serem ovacionados, isso é que importa. Está nas primeiras páginas do jornal. 2 Pedro 2, 10 e 19 deixa bem claro. Agora, como o jovem cristão deve portar-se? A palavra de Deus em 1 João 1,14 dá-nos 3 fundamentos importantes que precisamos considerar. Sois forte. O jovem no seu natural tem força e vigor físico, que possibilita mais rapidez e agilidade para fazer algumas coisas. Juntando esta força física com a virtude do Espírito Santo, ele não tem por que viver sendo sujeito ao diabo e ao mundo. Tiago 4, 7, deixa bem claro isso. Então, jovens, vocês têm força, vamos lutar, vamos combater, vamos lutar contra o mal, contra este mundo que está se apodrecendo sem parar. E eu tenho falado demais e repito aqui, a nossa conta não vai fechar se a gente não tomar cuidado. A palavra de Deus deixa bem claro, o jovem cristão precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Da mesma forma que o nosso corpo físico carece de um bom alimento, a nossa alma tem fome e sede da palavra de Deus. No Salmo 63 nos ensina muito bem isso também. Se não for bem alimentado, irá buscar satisfazer-se com as obras da carne. E a palavra de Deus trará ao jovem crente a importância
de viver alimentado com ela. Gálatas 5, versículos 19 e 21. Apocalipse 1, versículo 17 e 18 nos ensina muito bem também. Porém, ele nos diz o seguinte: venceste o maligno. O maligno já teve a sua derrota decretada no Gênesis e no Calvário, no nosso Cristo. Nosso Cristo derrotou para sempre. Então, porém, ele é teimoso e persistente e peleja para tentar intimidar os servos do Senhor. Cabe ao jovem cristão, os homens cristãos, as mulheres cristãs, os homens de Deus, vestir as armaduras espirituais, lá de Efésios, no capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Vamos tomar a armadura de Deus para estarmos firmes nesses dias maus, nos dias difíceis da vida. E temos visto muitas pessoas tirarem as suas vidas, ficarem desesperados quando as coisas começam a acontecer. Irmão, nós precisamos estar firme, sempre firme, constante e abundante na obra do Senhor, buscando o Senhor, buscando a graça de Deus, porque os dias são maus. E o diabo, o nosso adversário, anda a derredor, nos tentando tragar. Mas nós temos os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor. Louvado seja Deus. Os valores estão sendo trocados por palhas, por coisa que não tem nenhum valor. O que é mais valioso para nós? Sem dúvida alguma, o que é mais valioso para nós? A salvação das nossas almas. Não dá para trocar. Porém, quantos têm perdido uma folga de 5 minutos para aproveitar a vida e entrarem num mundo tenebroso do pecado? Perseveremos tudo que de valor ao Senhor tem dado. Vamos perseverar, vamos viver isso no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Paulo orientando Timóteo, no 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 22. A força da luta pelo comodismo. Muitos têm se acomodado, muitos têm se deixado levar e tentado levar uma vida de qualquer jeito. Mas isso não é o que Deus quer e nem é o que Deus tem para nós. O que é mais fácil, lutar ou ceder o mundanismo, o comodismo. Há grande número de irmãos que, ao invés de lutar para ver o mover de Deus na sua igreja, estão cedendo ao comodismo, dizendo que é normal, a igreja não é mais a mesma, bom era no passado, hoje não tem mais jeito. A palavra de Deus adverte-nos em Isaías 55, versículo 6, nos chama a atenção. Nós precisamos de voltar-nos para Deus. E a coragem por espírito de timidez. Nós precisamos de ter coragem para lutar contra o espírito de timidez. Muitos se dizem tímidos na hora de falar do Evangelho de Cristo, na hora de falar da salvação, mas na hora de fazer o que não presta, não tem timidez alguma. Andam de qualquer jeito e faz tudo o que querem fazer. Então, irmãos, nós precisamos lutar contra a timidez para falar do Evangelho de Cristo, o Evangelho das boas novas. Então, nós precisamos de ter coragem para lutar. Precisamos, irmãos, por isso, irmãos, nós precisamos ser crentes de verdade, não porque usamos uma credencial, não porque falamos que somos cristãos, mas as pessoas precisam nos conhecer pelos nossos atos, pela forma de agir, pela forma no trabalho, na escola, por onde quer que você andar, que você seja um bom exemplo, verdadeiramente você seja reconhecido como soldado de Cristo. O preço a ser pago está ficando em segundo plano. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 a 22. Bom, oração e jejum, leitura da palavra de Deus, consagração pessoal, está em segundo plano. Alguns dizem que não precisa mais orar, jejuar, isso foi para a igreja do passado. Ora, o nosso corpo físico precisa de um bom alimento e da mesma forma a nossa alma deve estar alimentada da palavra de Deus e protegida com oração e jejum. Existem alguns que dizem que Deus só quer o coração. Ora, Deus não é açougueiro. Entretanto, o nosso corpo, alma e espírito deve ser totalmente consagrado a Deus. Nós somos, o homem, ele é tricotômico, alma, espírito e corpo. O corpo é simplesmente a bainha da alma e do espírito.
Então nós precisamos de viver de uma forma que venha a agradar a Deus, que o Espírito Santo de Deus. Muitos dizem, eu sou o templo do Espírito Santo, mas como é que está esse templo? Esse templo está ornado para Deus, esse templo está preparado para que o Espírito Santo de Deus venha realmente morar nesse templo, venha fazer companhia, venha estar dentro de nós. Eu vejo alguém dizendo para o Espírito Santo vir visitar, e quando o visitante vem à sua casa, com certeza você arruma essa casa, limpa ela muito bem, organiza muito bem, deixa ela cheirosinha para receber, bem ornamentada para receber o seu visitante, o seu amigo, a sua amiga. E o Espírito Santo de Deus é o nosso companheiro de todas as horas, é o Paracleto divino, aquele, o nosso advogado, aquele que está conosco em todos os momentos das nossas vidas, e ele é quem nos convence, é quem convence o homem do pecado. Portanto, nós precisamos dessa companhia todos os dias, não simplesmente que ele venha fazer uma visita, mas que ele venha fazer morada dentro de nós. Louvado seja Deus. O que fazer para resgatar esses valores perdidos? Cada um de nós, ministros, obreiros, congregados, somos responsáveis por manter nosso altar sempre aceso com a chama do Espírito Santo, que a chama do Espírito Santo esteja acesa dentro de nós. Dá uma lida em Levítico capítulo 6, versículo 8 a 13. Cabe à liderança incentivar o povo a buscar o Espírito Santo, para que tenhamos crentes que apresentam bom crescimento espiritual e não aceite viver apático para as coisas de Deus. Precisamos de crescimento espiritual, precisamos de ter a companhia do Espírito Santo de Deus, pois Ele é quem vai nos ensinar e quem vai nos conduzir a cada dia. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 15, nós precisamos aprender que nós precisamos de assumir a posição de filhos de Deus. Como bons filhos de Deus, precisamos honrar o Pai que temos e não podemos aceitar estar nivelado com este sistema mundano que está aí tentando impregnar a vida dos que se dizem cristãos e com a mensagem que é pregada por este mundo. Não dá para cristão viver com a mensagem que o mundo prega. O mundo precisa ser mudado, ser transformado pela palavra de Deus, e são os cristãos que têm o dever e a obrigação de levar esta palavra de mudança, de transformação para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. A mensagem do mundo exala morte, cheira mal. E nós, filhos de Deus, temos a palavra revelada que produz a vida. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Precisamos valorizar o sacrifício vicário de Cristo. Muitos não têm dado valor e ficam buscando as coisas para cima e para baixo e deixam de reconhecer o senhorio de Cristo. O salmista, no Salmo 23, versículo 1, diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por que está te faltando tudo? Porque você não tem o Senhor como pastor. Quando a gente tem o Senhor como pastor, nós aprendemos a valorizar o que temos, o que recebemos. E precisamos de glorificar o nome do Senhor e ter este Senhor como nosso pastor, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, mas ter a certeza que a ovelha deve ouvir e obedecer a voz do seu pastor. Louvado seja Deus. Não é fácil, reconhecer o senhorio de Cristo, não é fácil, porque requer renúncia pessoal. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 28, nós aprendemos muito bem isso. Mas é necessário a mudança, vencer nossos desejos para servir a Deus. A nossa vida necessita, como um todo, estar subordinada a Cristo. Nós precisamos estar vivendo debaixo da autoridade deste Senhor. Como é que nós chamamos de Senhor e não obedecemos como servos? Porque só assim, só estando debaixo da autoridade de Cristo, só assim é possível viver, vencer e triunfar na vida espiritual, num mundo que se arruina sem parar. Portanto, meus queridos, quero concluir essa mensagem nesta noite da seguinte forma, dizendo que
entendemos que sem luta não é possível viver uma vida cristã abundante. Uma vida cheia de bênçãos espirituais, somente com luta, com sacrifício, pagando um preço e batalhando. Jesus já pagou o preço por mim. Sim, mas nós precisamos de renunciar tudo aquilo que se chama de pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, nós precisamos de renunciar. E não é fácil renunciar, não é fácil viver uma vida de renúncia. O jovem cristão precisam, o povo cristão precisam com muita urgência tomar posse do poder que o Senhor Jesus deixou à disposição da igreja e partir para a batalha, usando as armas espirituais que são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do mal, do inimigo das nossas almas. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.